O depoimento de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras nos governos Lula e Dilma, preso na Operação Lava Jato, abalou o mundo político hoje. A notícia de que ele revelou um novo esquema de caixa paralelo para financiar partidos e citou o nome de políticos que teriam recebido propina teve repercussão imediata na campanha eleitoral. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, está depondo em Curitiba, onde está preso, em troca de uma possível redução de pena. Acertou com o Ministério Público um acordo de delação premiada em que conta tudo o que sabe e depois, se a justiça verificar que falou a verdade, recebe o benefício. Até agora revelou um suposto esquema de propina envolvendo políticos. Reportagem publicada hoje pela revista Veja trouxe o que seriam os primeiros nomes citados por ele. Segundo a revista, há 3 governadores, 1 ministro e pelo menos 25 deputados federais e 6 senadores citados, do PT, do PMDB e PP, partidos da base aliada do governo. Veja não publicou cópia do depoimento, apenas informações apuradas sem identificação das fontes. Mesmo assim, a publicação de nomes teve repercussão imediata na imprensa e no mundo político. Os citados como beneficiários do esquema são o ministro Edson Lobão, de Minas e Energia, do PMDB do Maranhão, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, atual candidato ao governo do Rio Grande do Norte, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, os senadores Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Entre os deputados estão o petista Cândido Vacarezza, de São Paulo, e João Pisolati, do PP de Santa Catarina. O ex-ministro das Cidades e ex-deputado Mário Negromonte, do PP, é outro apontado no depoimento, segundo a Veja. Segundo a revista, da lista de 3 governadores, todos são de estados onde a Petrobras tem grandes projetos em curso. Sérgio Cabral, do PMDB, ex-governador do Rio, Rosiana Sarney, do PMDB, atual governadora do Maranhão, e Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco e candidato à presidência da República pelo PSB, morto no mês passado e substituído na candidatura por Marina Silva. A reportagem também afirma que Paulo Roberto admitiu pela primeira vez que empreiteiras contratadas pela Petrobras tinham obrigatoriamente que contribuir para um caixa paralelo para partidos e políticos de diferentes legendas da base aliada do governo. E que no PT, o operador encarregado de fazer a ponte com o esquema era o tesoureiro do partido, João Vacari Neto. A revista não revelou se Paulo Roberto citou os nomes das empreiteiras. Ainda de acordo com a reportagem, Paulo Roberto afirmou que a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, serviu para abastecer o caixa de partidos e para pagar propina aos envolvidos na transação. Os jornais O Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo também publicaram reportagens sobre o assunto hoje. Folha e Estado de São Paulo trouxeram mais um detalhe. Paulo Roberto Costa teria dito no depoimento que políticos ficavam com 3% do valor dos contratos na época em que ele era diretor da Petrobras. Paulo Roberto foi diretor de abastecimento e refino da Petrobras entre 2004 e 2012, durante os governos Lula e Dilma. Nesse período, a Petrobras foi dirigida por José Sérgio Gabrielli e Graça Foster, atual presidente. Procuradores e delegados não comentam a delação. Tudo o que foi revelado por Paulo Roberto está coberto de sigilo e cuidado. Os depoimentos são filmados e guardados em um cofre. E os arquivos dos depoimentos por escrito são criptografados, ou seja, transformados em códigos para evitar a leitura de pessoas de fora da investigação. Isso, no entanto, não impede vazamentos, já que muitas pessoas tiveram acesso, direta ou indiretamente, ao que foi delatado. A parte do depoimento que cita políticos será enviada à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, que tem competência para investigar autoridades com foro privilegiado. O Jornal Nacional ouviu quase todas as pessoas citadas na reportagem. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, o do Senado, Renan Calheiros, os deputados Cândido Vacarezza, João Pisolati e o senador Romero Jucá, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, o secretário nacional de Finanças do PT, João Vacari Neto, e a direção do PSB. Todos consideraram as denúncias descabidas e negaram com veemência as acusações. Afirmaram que nunca receberam dinheiro de Paulo Roberto. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o senador Ciro Nogueira não responderam à nossa reportagem, mas a Veja também negaram o envolvimento. O ex-presidente Lula, o ex-deputado Mário Negromonte, a Petrobras, o PMDB e o PP não se manifestaram.